Pai, por misericórdia, fala aos nossos corações pelo Teu Espírito. Se Tu não falares, nós não temos nada a dizer. Eu clamo a Ti, que Tu venhas tratar conosco nesta noite. E que a glória seja do Senhor Jesus Cristo. Amém. Temos andado muito lentamente em cima do Salmo 110, que é um salmo messiânico. É um salmo que fala do ungido, do Meshiach, do Cristo. E esse salmo, ele é composto de 7 versículos, e através de várias caminhadas nós já chegamos hoje no versículo 5. Versículo 5, eu gostaria que o irmão professor Manuel lesse ali o verso 5 e depois ele vai sair aqui na nossa apresentação, mas vamos ouvir um pouco da palavra de Deus. Verso 5. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Depois de falar sobre o sacerdócio de Melquisedeque, ele aponta aqui que o Senhor, no dia da sua ira, ele esmagará os reis. A palavra ira, ela não tem a mesma conotação que tem para nós, no sentido de zanga, irritabilidade, essa coisa que às vezes a gente perde o controle. A ira de Deus é a indignação de Deus diante da injustiça. Não é um procedimento de descontrole emocional. Deus não tem isto. Então, dificuldade de... Está com alguma dificuldade de ligar, de plugar? Quando a gente vai tratar exatamente desse assunto, que é a conspiração, e conspiração significa respirar junto, é um assunto que vai mexer com as grades das portas do inferno. E aí, uma das especialidades de Satanás são o ar, as coisas do ar. E esses negócios de plug é muito utilizado por ele, som, etc. De modo que eu sei que vocês estão... Tá ligadinho, né? Será que desligou aqui? Senão eu vou chamar meu guru. Eu tenho um guru aqui na... Tá tudo certo. Tinha entrado... Eu tenho paciência. O que houve? Ativar novamente. Vamos lá. Não se
Está ativado. Ativou. Aqui está tudo certo. Já estou passando. Senão eu vou continuar sem vocês. Apple TV e essas maçãs causam problemas desde antigamente. Tá certo, guru? Ele não vence, não. Ele foi vencido. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Não, aí é o texto da... Eles... Não está entrando, né? Não está entrando. Então nós vamos mudar um pouco. Você vai me abrir Daniel capítulo 2. O sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um dos principais reis da história da humanidade. Capítulo 2 diz assim: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-lhe-se o sono. Ele teve um sonho. Que sonho foi esse que ele teve? Ele acordou de noite perturbado. Porque ele viu algumas coisas que ele não sabia entender. Ele acordou e chamou o seu homem principal, Arioque, que era uma espécie de primeiro-ministro, e disse para ele: chama os caldeus, os astrólogos, os feiticeiros, os magos e toda a turma que sabe interpretar. E aí pede para eles virem para discernir o que está acontecendo comigo. Juntou aquela turma toda e ele disse assim: diga qual foi o sonho que eu tive e me dê a interpretação. O pessoal ficou, se nunca ninguém pediu isso de nós. Como é que o senhor está querendo que a gente diga o que o senhor sonhou e depois dê a interpretação? Ele disse: é isso que eu quero. Porque ele sabe que interpretação, cada um pode dar a sua. E interpretação é o que eu vejo e não o que Deus quer dizer. Então aqueles sábios resolveram fazer uma espécie de sindicato e tentaram prorrogar o tempo. E o Nabucodonosor foi imperioso e disse: eu quero, e se vocês não me derem a interpretação, não me disserem o sonho e a interpretação, eu vou mandar matar todo mundo. E eles tentaram uma segunda vez,
o rei tomou posição e disse: decreto feito, bota fogo nessa turma, mata todo. O Arioque saiu pelo reino procurando os sábios para matar, chegou ao ouvido de Daniel, que era de Judá, que era um dos sábios que tinham sido preparados na casa do rei. E o Daniel veio, e o Daniel soube que o rei tinha tomado esta iniciativa, consultou os seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, que eram outros 3 pessoas do Senhor, e foram orar, e buscaram a face do Senhor. E o Senhor de noite, em visão, deu a interpretação para Daniel. Seria muito interessante se nós estivéssemos aqui, porque a gente ia mostrar as 4 coisas. Então Daniel viu e disse: o rei teve um sonho, e num sonho ele viu uma estátua. E essa estátua tinha uma cabeça de ouro e um tórax de prata e uma pelvis de bronze e as pernas de ferro, com os pés metade de barro e metade de ferro. Conferiu com a visão que o rei tinha tido, o sonho que ele tinha tido. Ele diz: a interpretação é a seguinte: vem um reino muito poderoso, cabeça de ouro. Depois desse reino vem um outro, dividido. Aí ele vai explicar. Eu teria todos os detalhes aqui, nós não vamos mexer nesses detalhes aqui, mas é de prata. E depois vai ter um outro reino inferior, que é de bronze. E finalmente tem um reino muito forte como ferro, mas ele está misturado com barro. E via, na visão dele, ele via uma pedra que caía sobre os pés da estátua, e a estátua pulverizou-se e se espalhou, e a pedra cresceu e cresceu e cresceu. Então, Daniel foi interpretar aquilo para ele, dizendo que eram os reinos, e depois no capítulo 7 ele vai explicar um pouco mais esta visão através de animais. Um leão com asas de águia, um urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 asas nas costas, e depois uma fera horrível que eles não descrevem, com 10 chifres na cabeça. Ora, a Bíblia usa muito simbolismo, muitas figuras, e mais tarde isto foi se configurando na história. Ele diz assim: o primeiro reino és tu, Nabucodonosor, um rei sobre todas as nações. Depois virá um reino inferior a ti, que é o reino Medo-Persa. Depois um reino inferior ainda, que é o reino mais muito abrangente, muito curto, que foi o reino grego com Alexandre o Grande. E depois, finalmente, o Império Romano, que era touro, feroz, ferro. E aí, uma pedra caiu bem no pé. E essa pedra, a rocha dos séculos, que era Cristo, que é o Evangelho, caiu e o negócio esmiuçou-se. E a pedra cresceu e aquilo se espalhou. Esta foi a visão e a interpretação do sonho que o rei teve. A figura é muito interessante. Não sei se vocês têm condições de entrar na internet, procurar uma figura eu busquei isso na estátua de Nabucodonosor, a estátua do sonho de Nabucodonosor, que é interessante vocês virem
os 4 governos que governam o mundo, os reis, os poderes dos reis, que tem uma conspirata contra Jesus Cristo. Se eles acharem, a gente vai. Qual é a coisa mais perigosa hoje em dia para a pele das pessoas? O sol. O sol, ele tem benefícios muito grandes, mas ele também tem malefícios. Ó, essa figura aí está bem interessante. Eu tenho uma melhor do que essa, mas aqui você vê a cabeça de ouro, a imagem, aqui o prata, o governo medo-persa, depois o Império Grego, aqui no pelvis, depois no final as pernas de ferro e o pé de barro e a pedra caindo e esmiuçando-se. Essa é uma das figuras. Eu tenho uma melhor do que essa aí, mas essa é boa. Ouro, prata, bronze. Vocês conhecem isso em algum lugar? Ouro, prata e bronze, conhece isso em algum lugar? Hein? Em pódio, né? Em competição. Esse é o sistema que está reinando no mundo. É o sistema da meritocracia, da competição. Como é que foi o jogo hoje do Tubarão? Virou piaba? Virou piada, né? Piaba. Virou sardinha. Foi roubado, né? É sempre assim. Quando ganha o mérito, quando perde, foi roubado. Mas deve ter sido mesmo. Porque interior é uma coisa. Então, o grande mal hoje para a pele é o sol. Eu tive que tirar algumas manchas aqui da minha infância. Pés descalços, braços nus, correndo atrás das borboletas azuis, lá no meu Piauí, a filha do Equador, deixou marcas e eu estava ficando parecido surubim, todo cheio de manchas. De onde vêm essas manchas? Vem da acumulação solar. E ela é invisível. Então, as coisas invisíveis nós não damos muito valor. Felizmente, hoje nós temos muitos protetores solares. Normalmente, nós não damos muito valor às coisas invisíveis, né? Até a Bíblia usa assim: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E, às vezes a gente nem dá valor às coisas que Deus preparou no mundo invisível. Porque nós somos tridimensionalistas, nós estamos acostumados a ver as coisas aqui na Terra. Sabe qual é o maior veneno para a saúde humana hoje? Vocês sabem? O maior veneno. Eu tenho aqui que o meu amigo José Pascoal Batistucci, professor da Unesp, lá de Araraquara, ele me mandou um livro do Dr. Fernando Carvalho. O título do livro é O Livro Negro do Açúcar. Quando eu comecei a ler o livro aqui, eu fiquei realmente perplexo. O apogeu da civilização do açúcar. Algumas verdades sobre a indústria da doença. Maior veneno para a saúde humana. Eu aqui na minha apresentação, eu ia mostrar algumas coisas como refrigerantes que a gente toma. Uma lata de Coca-Cola possui 8 colheres de açúcar.
Ele é um dos grandes alimentadores do câncer. O açúcar, e ele vai contando aqui, é de assustar quem lê o negócio. A humanidade viveu 90% da sua história sem açúcar. E agora nós estamos vivendo de 400 anos para cá, na ditadura do doce. E o mal que isto tem causado às pessoas é incalculável. O livro de Jó tem uma expressão que ele diz: ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da língua, e o saboreie, e o não deixe, antes o retenha em seu paladar, contudo a sua comida se transformará nas suas entranhas, fel de áspide será o seu interior. O mal é semelhante ao açúcar. Às vezes a gente não vê, mas é o mal bom, é o mal do pecado. Esse é o maior problema. Na minha apresentaçãozinha aqui, que talvez você possa ver bem de longe, na colher que está na xícara, tem uma caveira. O tanto de mal que isso faz. Tem uma menina aqui na minha apresentação, olha, vai até longe, é muito difícil você ver, mas ela está bebendo um refrigerante e o rosto cheio de espinhas e de feridas causadas pelo nosso belíssimo açúcar. Qual é o maior problema da humanidade? Para a saúde, para a nossa pele é o sol. Para a nossa saúde é o açúcar. E para a humanidade? Ele está falando que é não ter Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. E eu diria que o maior realmente é esse. Na minha apresentação eu ponho um homem com 3 homens na cabeça dele, que é o humanismo. O maior problema da humanidade é o humanismo. Doce e açucarado, invisível, e que penetra em nós, e que rouba a nossa dependência de Deus. Ele é sutil. É a fúria das nações. Eu queria que nós abríssemos o Salmo 2, verso 1. Porque se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Por favor, preste bem atenção nessa expressão. Porque se enfurecem os goim e os povos imaginam coisas vãs. Verso 3. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Riu-se aquele que habita nos céus, o Senhor zombra deles. Vamos para frente um pouquinho? Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Ele está falando dos reis da terra, onde Deus tem uma ira para se manifestar contra a conspiração. Porque conspiram as nações contra o seu ungido. A conspiração dos titãs. Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Esse verso não foi lido? O verso 2? Não. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Quem são esses reis que conspiram contra o ungido? Se nós tivéssemos aqui e nós vamos ver que
é Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma e a Europa, que nunca vai se unir. Os 10 artelhos, os 10 chifres do animal feíssimo, eles não conseguem se unir, porque existe dentro deles um princípio de rivalidade. Diferentemente do que existe dentro da glória da Trindade, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem uma unidade perfeita. Não há competição. Por isso, lá não existe jogo de Corinthians contra Santos, nem de Curitiba contra Londrina. Esse sistema é o sistema de Goim, é o sistema da conspiração, da competição de quem é o melhor, quem é o maior, quem é o que tem mais, quem é o que pode mais. Quem está por trás desta fúria? Quem que está por trás desta conspiração? Nós vamos ler em Marcos 8:33. Existe um técnico. Quem é o técnico da seleção brasileira? Filipão e tem o Parreira como ajudante. Quem é o técnico do humanismo? Muito bem. Na minha apresentação, eu faço uma visão de Satanás muito linda, porque Satanás não é de chifre assim, feio e de rabudo, não. Ele é muito lindo, ele é um anjo de luz, ele é belíssimo. Ele era sinete da perfeição, o mais belo de todos os arcanjos que já houve. Vamos ler aqui. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Quem é o técnico? Quem é o técnico do humanismo? Quem provoca divisão? Quem provoca competição? Quem provoca luta? Veja bem, Satanás. Porque não cogitas, corgitum, pensas, imaginas das coisas de Deus e sim das coisas do homem, dos homens. Quem aqui assistiu o filme O Advogado do Diabo? Muito bem. Se aquele filme não tivesse aquelas cenas eróticas tremendas, eu traria aquele filme para a igreja. Porque foi o filme mais bem bolado para mostrar exatamente a conspiração que está por trás da destruição da família, das pessoas, da sociedade. Aquele filme é extraordinário. Eu só não trago em razão daqueles que iriam se escandalizar mais com as cenas pesadas de sexualidade que tem naquele filme. Porém, o filme é exatamente, escancaradamente, uma visão desta conspiração contra o Cordeiro de Deus, contra a vida de Cristo. Isso é chamado, nesse sistema, de Nova Ordem Seculorum, a nova ordem mundial, que foi introduzida no seu processo histórico no dia 1º de maio de 1776, na Bavária, mas vem lá dos tempos de Salomão, ou melhor dizendo, lá dos tempos de Caim,
com Tubal-Caim sendo talvez o seu primeiro ministro e incentivador desse sistema, mas que na sua força maior, ele é apresentado como a doutrina de Nimrod. Em Gênesis capítulo 10, versículos 9 e 10, nós vamos ler para ter uma noção de onde procede esse sistema de entenebrecimento das mentes, de ocultação da verdade e da manifestação do aprisionamento das pessoas para não encontrarem a verdadeira liberdade. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Presta atenção, vamos voltar ao verso 9 ainda, queridos. Foi valente caçador diante do Senhor. O que se caça diante do Senhor? Elefante? Baleia? O que se caça diante do Senhor são vidas, são almas, são pessoas, gente. Foi valente caçador diante do Senhor. Nimrod, que significa rebelião, revolução. Era um caçador que caçava gente e que caça gente, até hoje dentro do seu sistema. Vamos para o verso 10 agora. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Por favor, decifre. O que essas palavras estão fazendo aqui? Por acaso isso aqui é algum código? É. O princípio do seu reino, o princípio da sua governabilidade é a confusão. Babel. Erech, lenta. Acade, sutil. Calné, até a fortaleza de Anu, na terra da Babilônia. Depois você vai pegar um dicionário bíblico, você pode pegar o Strong e pegar cada palavra e vai encontrar isso aqui. É uma revolução de confusão, lenta, sutil, até a fortaleza de Anu. O que é fortaleza de Anu? O que é Anu? Você diz, Anu é um passarinho preto. Não, Anu é o Deus das trevas. Aonde? Lá em Siná, lá na Babilônia. Foi para a Babilônia que o povo de Deus foi levado. E de lá ele saiu, mas a Babilônia nunca mais saiu do povo de Deus, o judeu. Ele ficou preso pela cabala, pelos sistemas da filosofia humanista, baseado no número 666, logaritmo de base 6. Todo o sistema de comunicação do mundo é nesta base. Se você quiser, dê uma olhadinha no código de barra, que você vai encontrar lá os 3 meias, nas pontas maiores da barra, e os 6 números de cada ponta, em cada meio. É o governo do mundo, é o governo babilônico introduzido nesse mundo. Jesus disse assim, arreda-te, não Pedro, não Simão, arreda-te Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas do mundo, das coisas do homem. Pedro havia suscitado para Jesus que ele não deveria ir para a cruz, que ele não deveria morrer, que a cruz era um absurdo, que aquilo não podia acontecer. E Jesus então vê que esse sotaque não era o sotaque de Deus, era o sotaque do inimigo. Na minha apresentação, é que não dá para vocês verem, mas eu arranjei na internet um anjo lindíssimo. É um figuraça, o Satanás. Ele é tão lindo que qualquer um queria que a filha dele casasse com ele.
Ele é muito bonito. Não pense de Satanás feio, horroroso, chifrudo. Ele pode ter essas características de pavor, mas na verdade ele é sedutor. E ele nos seduz com as suas mentiras. E mentira, preste atenção, mentira não é uma contradição da verdade. É aquilo que mais se assemelha com a verdade. Não é o oposto, absurdo, não. É aquilo que é bem semelhante. Como dizia a pastora Buchaim com muita sabedoria, não é preto no branco, é o branco e o quase branco. É o branco de homo com o branco de sabão de coco. O mesmo sabão de coco não, é para aquele sabão de pedra. Sabão de coco deixa branco também. Então, não confunda, meus irmãozinhos, que é uma coisa ruim, não. Babel, ela é uma confusão. Ela vai gerar divisões. Ela vai criar problemas dentro da igreja. Nós vamos, se Deus quiser, no próximo, nós vamos corrigir esse negócio aí. E a gente vai apresentar no lugar da cidade. A cidade que é Babel, a mulher que é a igreja prostituta. A igreja que se prostituiu com o humanismo. Mas tem fim. Tudo nesse mundo tem fim. Só a palavra de Deus não tem. Naquele filme A Fúria dos Reis, não sei se vocês viram, ou A Guerra dos Titãs, ele mostra que são 3 bases que estão por trás e que eu coloco como sendo bases duplas, fundamentos duplos. A primeiro é a glória e o poder. Para quem vai a glória e quem busca o poder? Tudo que é aquilo que gera poder no homem e glória para o homem é perigoso. A segunda base é o orgulho e o prazer. Um dos cérebros deste movimento, Mancini, ele dizia o seguinte: nós temos que envolver a humanidade na busca do prazer sempre insaciável. Todos estes jogos que vocês conhecem da era moderna foram inventados de 1860 para cá. Voleibol, basquetebol. O único que é pouco para trás disso aqui é o rugby. O resto tudo é para cá. Foram inventados para quê? Para manter as multidões com panis et circes. Lá de Juvenal, lá atrás. É pão e circo que mantém as pessoas iludidas. Nós temos que manter, isso é a conspiração dos reis, das governabilidades, dos poderes. Vocês já viram todo candidato à presidência da República do Brasil? Um país, sim, lá, está até crescendo. Ele tem que fazer uma viagem, todos que são candidatos, eleitoráveis, que tem condições, ele tem que fazer uma viagem. Pega um avião e vai a Londres, depois ele vai à Alemanha, depois ele vai à Suíça, depois ele vem à França, depois ele vai à Itália e depois ele vem aos Estados Unidos. Vocês já viram isso? Já viu? Prestaram atenção? Por quê? Eles são candidatos da Colômbia, do Brasil, outro país menor, da Venezuela. Por que eles têm que fazer esse caminho? Porque há no mundo alguém que vigia, que conspira contra o ungido do Senhor. A governabilidade e a base é o orgulho e o prazer. A terceira base é a ciência e a prosperidade. Eu vou usar agora os textos bíblicos, a glória e o poder.
Vamos para Daniel 4, 30. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Isso é Nabucodonosor falando. Olha aqui. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, para o meu grandioso poder e para a minha majestade? Quando nós estivemos na Turquia, em Istambul, nós fomos visitar o museu onde estão restos do palácio, das placas de Babilônia, coisa finíssima, coisa lindíssima. Isto é 584, quando ele começou a governar, antes de Cristo. Belíssimo. Era uma cidade maravilhosa, os seus jardins suspensos foram uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Glória e poder é perigoso. Muito perigoso. O sujeito que recebe poder, ele não quer descer do cavalo nem a... Você sabe por que Jesus começou entrando em Jerusalém um jumento? Porque não tinha ninguém mais baixo para ele montar. Ele não foi montado num corcel, ele foi montado num jumento. O bicho mais indigno. Um rei montado em jumento não vale a pena. Não existe nenhuma estátua no mundo que mostre uma autoridade montada em jumento. E todos os grandes reis do mundo têm estátuas montadas a cavalo. Por que não bota no jumento? Só Jesus que andou em jumento. Temos outro texto aí, muito importante. Jeremias 50, 31. Eis que eu sou contra ti, ó orgulhosa, diz o Senhor dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que hei de te castigar. Isso aí ele está falando de Babilônia. O orgulho. Essa ideia que muitas vezes a pessoa tem de títulos, de posições, de coisas que nos mantêm numa certa arrogância. Quem é você? Orgulho é tão difícil de derrubar que alguém diz que quando derruba o O fica de pé. Derruba todas as letras, mas ainda o O fica ali em pé. Dê uma esmolinha a Pedro 100. Pedro 100 era um homem que era muito rico, tinha de tudo, ele tinha 100 fazendas, 100 bancos, 100, aí ficou sem nada. E aí ele pedia esmola na frente da cidade. Dê uma esmolinha a Pedro 100, que ontem teve e hoje não tem. Se quiser, dá desse, se não quiser, vai para o inferno. Ele perdeu tudo, só não perdeu a banca, a arrogância. E não é difícil isso, não. Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos. Vós tendes, eles também têm. É mais contestador do que outra coisa qualquer. Essa outra base aqui é o prazer. Isaías 47, 8. Falando de Babilônia, falando do sistema babilônico.
Por que que você gasta tanto tempo, eu e você, e o Senhor está tratando comigo, tanto tempo na frente de uma televisão? Ou fazendo coisas atrás, onde o prazer está no prazer. Nós temos uma saudade do Éden louca, e não podemos voltar, porque nós vivemos num mundo de espinhos. Então, olha só. Ouve isto, pois, tu que és dada a prazeres, que habitas segura, que dizes contigo mesma, eu só, e além de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Que coisa terrível, a tal da Babilônia. Ela é enrascada. É um sistema mundial. Aquela mãe que chegou para mim um dia, quando eu fui no velório da filha, por que, pastor Glênio, Deus teve que levar a minha filha? A fúria era grande. É uma coisa, a morte ela é inexplicável. Mas por que ele tem que levar a minha filha? Eu disse, porque a senhora não é diferente de qualquer pessoa. E o pecado caiu sobre todos nós. E a consequência do pecado é a morte. Tem muita gente que fica revoltada com Deus porque morreu um parente. Não posso perder. Eu sou Deus. A revolução dos deuses, a revolução dos reis, é que eu sou o centro. Vamos ver outra coisa aqui, Isaías 47:10. Porque confiaste na tua maldade e disseste, não há quem me veja. A tua sabedoria e a tua ciência, isto te fez desviar. E disseste contigo mesma, eu só, e além de mim não há outra. A tua ciência, o teu saber, te fez desviar. Eu não preciso de Deus. Deus é descartável. Eu tenho condições. Eu já contei isso aqui, mas vou contar mais uma vez. Esse senhor queria casar a filha. Me procurou. A filha tinha comido a sobremesa antes do prato principal. E agora estava num momento, naquele momento histórico da nossa cidade, não havia ninguém que quisesse fazer o casamento dela. E ele me procura aqui e diz assim, eu vim aqui para contratar o senhor para fazer o casamento da minha filha. Muito bem. O que aconteceu? Aconteceu isso assim, e eu quero contratar o senhor para o senhor fazer o casamento dela. Eu disse, o senhor veio para o lugar errado porque eu não faço casamento. O senhor não faz casamento? Eu já participei de casamento feito por senhor e por mim? Não. Eu não faço casamento. Eu participo de uma reunião que casamento só quem faz é Deus. Mas eu participo de uma reunião, de um momento de culto, de um momento de oração, de um momento em que os noivos vão celebrar o casamento que eles estão fazendo com Deus. Mas casamento é assunto divino. Agora, se o senhor quiser essa questão aí, a gente pode pensar nessa possibilidade de Deus fazer o casamento da sua filha. É Ele que sabe fazer. Aí ele diz assim, qualquer coisa serve, que eu preciso dar satisfações à sociedade. Muito bem. Então, o senhor está querendo dar satisfações à sociedade aí. Então, vamos resolver o problema. Eu já li uma coisa que é chamada, que pela graça de Deus eu seja sempre parte da solução dos problemas das pessoas e não parte dos problemas. Se Deus me puder usar para ser parte da solução, eu quero ser. Se não, então vamos fazer. Fizemos o contrato verbal para tal dia, assim, num desses clubes da cidade.
e fomos. Eu fui tentar falar do evangelho para ele, ele disse: espera aí, seu pastor. Eu vim lhe contratar para fazer o casamento da minha filha. Eu não quero saber de evangelho, porque eu sou ateu e eu não gosto de falar de religião. E eu não quero saber de evangelho. Perfeitamente, senhor doutor. Lá naquele dia eu vou ter oportunidade. Pensei cá comigo, não falei nada. No dia eu posso falar deste evangelho louco lá. Fomos lá para o country. E lá, naquele dia, Deus teve misericórdia de mim e dos outros e nós pregamos o evangelho. Terminado a reunião, a cerimônia, sentei com minha esposa lá para comer os comes e bebes, e vem o senhor doutor. Sentou na mesa e disse assim: antes aqui no gabinete ele perguntou: e quanto custa o seu trabalho? Eu disse: o senhor não pode pagar, o senhor não tem dinheiro para pagar o quanto custa. Ele disse: o senhor vai cobrar caro assim? Eu disse: não, é que a importância é muito grande. Sabe o que a minha Bíblia diz? É o seguinte: de graça dai o que de graça recebeste. O senhor não pode pagar o sacrifício de Jesus Cristo. De modo que fica por isso mesmo. O senhor não tem dinheiro para pagar o sacrifício dele, vai ser de graça. É pela graça. Quando chegou lá, terminada a coisa, ele chegou e disse muito gentilmente: senhor pastor, olha, o povo gostou muito. E o povo está falando das palavras que foram muito boas. Eu queria saber quanto custa. Eu digo: aquilo que nós combinamos lá no quarto. Resolveu. Tentei falar um pouquinho do evangelho. Ele disse: o senhor já falou demais hoje. Já falou o suficiente para não querer mais conversa. Perfeitamente, doutor. Perfeitamente. 2, 3 anos se passaram. A sua esposa me telefona: Glênio, você podia vir aqui ao Hospital Santa Casa, que meu marido está em estado terminal. Perfeitamente. Cheguei lá na Santa Casa, estava o doutor deitado todo entubado. Eu disse: você me deu 2 carreiras, hoje você não vai me dar. Hoje você não tem condições de me fazer correr. Eu tenho que te dizer umas coisas. E em 10 minutos eu lhe preguei o evangelho da suficiente graça de Deus. Com lágrimas naqueles olhos, escorrendo pelos olhos, ele disse assim: eu fui um dos maiores estúpidos da face da terra. Eu digo: Deus, mas Deus, quando tem os seus, ele pega, nem que seja na morte. E os seus são alcançados pela graça dele. E você faz parte desse grupo. Às 3 horas da manhã, ele passou daqui para lá, mas antes ele falou para sua esposa assim: leia aquele salmo do bom pastor, que eu estou indo para a casa dele. Esse Deus, ele é caprichoso. Ele é o Deus de toda graça. Não é ciência, é suficiência de Cristo. A sua ciência incha, mas a suficiência de Cristo esbanja poder para salvar o mais indigno pecador. Eu sei, o outro ponto que prende as pessoas está em Daniel 11:36. E aqui eu vou parar hoje, mas nós vamos continuar. Na próxima vez, nós vamos continuar nesse ponto. Daniel 11:36 está falando já do último governo. O homem que vai assumir a governabilidade do mundo. Ele não gosta de mulher. Ele não tem afeto para com as mulheres. E ele tem uma sede de adoração pessoal. A preocupação dele é com o seu próprio umbigo. Vamos ler Daniel capítulo 11:36. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero.
até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Até que se cumpra a indignação ou o dia da ira. Tudo vai continuar correndo como está determinado por Deus. Porque Deus não é apanhado de calças curtas. Nada acontece fora da sua vontade expressa ou permitida. Tudo está correndo de acordo com a sua... Mas este rei, que tudo indica, vem do meio do povo judeu, fará segundo a sua vontade, não a vontade de Deus, diferente do montador de jegue, que diz que eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se levantará, se erguerá, se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero. Essa é uma palavra muito forte no hebraico. Será grande esbanjamento de riquezas. O sistema da conspiração é a redistribuição, a distribuição, a tentativa de distribuição de riquezas para a elite. Até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Nós não temos tempo e temos que celebrar a vinda do montador de jegue, aquele que se interessa por gente falida e fracassada, pelos mendigos, pelos indignos. Mas nós vamos continuar, queridos, nessa caminhada da conspiração. O Senhor Jesus vai pisar a cabeça da serpente. Ele já na cruz deu um golpe mortal na morte. Ao vencer a ressurreição, o poder das trevas e de Satanás que mantinha a morte sobre a mão. E agora ele vai determinar o esmagamento da cabeça da serpente. Depois nós vamos verificar isso em Apocalipse, a partir do capítulo 14, que a obra de Deus se cumprirá ipsis literis. E o seu povo, que está sempre com uma visão no retorno daquele que vem para vencer. E que vencido se tornou vencedor. Que morto se tornou vivo para sempre. Ele é aquele que nos aceitou incondicionalmente na sua graça. O Senhor Jesus, depois que ele entrou na cidade de Jerusalém, haviam se cumprido 69 semanas da assinatura do rei Atarxerxes, que é um desses reis, que ele fez a assinatura para a reconstrução do templo, onde ele fez um banquete, o maior banquete da história da humanidade, 69 mil pessoas, durante 7 dias. Todas as pessoas das 128 províncias da Pérsia. Estiveram representantes, você imagina, existe um livro, o Pato Marisco e seus, é um livro de um judeu que escreveu sobre alimentação. Ele conta esse banquete, foi o dia da assinatura da reconstrução do templo, que são contados 7 semanas, mais 62 semanas
e mais uma semana. As 69 semanas, ou seja, 69 vezes 7. Quem é bom em matemática aí, faça essa conta. 69 vezes 7. Quem é professor de matemática? Já olhei para... Agora sim, 69 vezes 7. 9... Quanto? 483. A história do povo de Deus, o povo de Israel, é dividido em 4 períodos de 490 anos, segundo os estudos do Dr. Christian Schein. 4 períodos de 490 anos, onde Deus não contabiliza os anos da escravatura, os anos das prisões. Este é o último período da história. No dia em que Jesus entrou montado no jumento, dia 10 de Nisan, do ano 31 ou 32, aí depende das contas do ano, efetivamente se cumpriu o determinado, ficando faltando uma semana que foi suspensa até o tempo dos gentios. O tempo dos gentios é o tempo da igreja. Daí para frente, tem várias interpretações. Muita gente acha é antes, no meio ou depois que virá o Cristo. O fato é o seguinte: tem um tempo determinado e ele virá. Mas naquela semana, ele fez uma coisa. Ele partiu um pão. Ele disse: esse pão é o meu corpo que foi partido por vocês. E vocês vão comer este pão, lembrando-se do meu sacrifício, até que ele volte, diz o apóstolo Paulo. E vocês vão beber deste vinho, que é o símbolo do sangue derramado, até que ele volte. Enquanto ele não volta, a conspiração vai se manifestando contra o Cordeiro, mas o Cordeiro não está nem aí contra eles, porque o dia da sua ira será o dia da vitória. E nós vamos aqui passando, sofrendo as consequências, as lutas, os problemas, mas com uma esperança. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E quando ele vier, se é antes, eu não sei, se é no meio, eu não sei, se é depois, eu não sei. O que eu sei é em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Esse é o Senhor Jesus, e esse é o Deus de toda graça. Mas nós vamos ainda continuar na conspirata e na vitória do rei, daquele que esmaga, e que nós não temos que ter medo de coisa alguma neste mundo. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.